A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe você, que Deus lhe faça a cada dia feliz, prosperar e continuar firme servindo o Senhor. A palavra de Deus, escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, e o versículo 20, ela diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Quando eu vejo nesse texto aqui essa expressão, se a mim perseguiram, a vós também perseguirão, eu fico vendo o motivo da perseguição que está inserido nesse contexto. O primeiro item é justamente a palavra pregada. Ela incomodava o sistema religioso que confrontava dentro dos seus dogmas e preceitos humanos, que baseava tão somente na sua linha de interpretação, usando um contexto vazio e, em alguns pontos, para causar uma certa opressão. Então eles aproveitavam o sistema religioso daquela época, aplicavam o que estava ali nos mandamentos, mas também seria mais alguma coisa, dificultando o acesso de pessoas à salvação que é de graça. Jesus era perseguido porque ele incomodava esse sistema opressor e ele combatia isso. No segundo ponto, ele neutralizava a liderança existente, trazendo um sentido real da verdadeira luz, porque ele era a verdadeira luz, a luz que alumia, a verdadeira comida espiritual, que nutria os homens com o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse ele. Diante disso, os líderes se sentiam impotentes e capazes de neutralizar a ameaça que descia do céu ou que desceu do céu. Então, o motivo da perseguição também era isso. No primeiro ponto, ele incomodava o sistema religioso. No outro ponto, ele neutralizava a liderança, que agora estavam sem força para corrigir o povo, porque alguém estava executando a verdadeira palavra de Deus. No terceiro ponto, a perseguição era e é o fruto da rebelião de Satanás, que detinha ou detém o poder sobre todos aqueles que estão debaixo do jugo do pecado. Por causa desse mal, todos agora se tornaram propriedades do inimigo de Deus, inimigo de Deus. Essa perseguição também vinha diretamente das trevas, então era um ambiente espiritual. Então nesse versículo eu encontro 3 pontos. Primeiro, a palavra pregada incomodava. No segundo, neutralizava a liderança que estava abusando das pessoas, usando a religião para oprimir e para também perseguir as pessoas que queriam a oportunidade de ser salvos. E no terceiro item, era uma perseguição de cunho totalmente espiritual, porque Satanás sabia que algo estava acontecendo no mundo espiritual que o limitaria na sua existência e também no seu poder de atuação. Bom, dentro desse versículo, em primeiro lugar, eu aprendo que quando pregamos a palavra de Deus, nua e crua como ela é, iremos incomodar os pseudos religiosos. Estaremos confrontando as ideias de pessoas que foram mal formadas em seus conceitos, apesar de serem estudadas e até formadas na religião, no caso dos fariseus. Haviam perdido o discernimento espiritual e tornaram totalmente legalistas e tinham acabado também o seu próprio tempo de estar ali impondo as suas condições. Então aprendemos que a palavra incomoda, ela traz à tona aquilo que está fora do contexto, fora daquilo que Deus tem para cada um de nós. Em segundo lugar, eu entendo que o poder da palavra promove a cura, ela restaura, ela edifica, e não precisa muito para ela usar o pregador e a situação de momento que estivesse no pregado, porque ela muda, porque a palavra de Deus ela é mudança, ela é renovo e é transformação de vida. E há muitas pessoas que vivem no estigmatismo de uma vida monótona e, pior de tudo, irmãos, presa na sua compreensão. A palavra pregada, ela gera vida, pois ela não voltará vazia e prosperará naquilo ao qual foi enviada, diz a palavra do Senhor. Eu pergunto, como estamos hoje usando a palavra de Deus? Porque ela serve para exortar, para corrigir, Então a palavra de Deus ela serve para vários fins que pode ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Então, no primeiro lugar, entendo que a palavra de Deus promove, restaura, cura e edifica. Em terceiro lugar, devemos lembrar e ficar bem atento, pois a nossa luta
ela não é uma luta carnal, mas espiritual. Lutamos com nossas forças carnais contra forças invisíveis. De certa forma, estamos em desvantagem, mas o Deus que nos chamou para o santo ministério foi o que nos capacitou para a peleja, pois as armas da nossa milícia, elas são poderosas, Deus, segundo os Coríntios 10:4, porque andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E estamos prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, aqui no último texto diz, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a nossa obediência. Segundo os Coríntios 10, 3 até o 6. Pois bem, o motivo dessa pregação é: qual é o grau de conhecimento que você tem para estar pregando a palavra de Deus e de que forma você está usando essa palavra? Em Lucas 2:46, era o motivo da pregação de Jesus, porque incomodava eles. Em Mateus 13, atacou-os falando que eles fechavam a porta dos céus, não deixavam ninguém entrar. E assim Mateus 11:37, Mateus 23:29, referências, né? Então a advertência de Jesus, a advertência principal é o seguinte: Jesus enfatiza o fato de a razão que eles perseguiam ele, porque Jesus perdoava pecado, Jesus curava no sábado e etc. Jesus procurava auxiliar as pessoas necessitadas. Então, devido a isso, Jesus traz essa observação dizendo o seguinte: lembrai-vos das palavras que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, vão perseguir vocês. Em Atos 5:17, os discípulos são perseguidos por causa da palavra de Deus, né? O vídeo é curto, tem mais coisa para falar, mas só essa pinceladinha rápida aqui. Você deve considerar as suas qualificações. Não é o servo mais que o seu Senhor. Se Jesus foi perseguido, meu irmão, não desejo que você seja perseguido, mas naturalmente vai acontecer algum tipo de perseguição com a sua vida. A NVI chama de escravo, né? Não é o escravo maior que o seu Senhor. Escravo no sentido de ser um serviçal, alguém que está ali apoiando, trabalhando e auxiliando. Também nos revela uma condição de trabalhador forçado, ou sob o jugo de outra pessoa. Ao mesmo tempo, mostra uma chamada de atenção, colocando o servo nas condições de igual, e ao mesmo tempo o põe na condição de reconhecer seu lugar, e também é uma preparação para o que está por vir lá na frente. Jesus estava advertindo: olha, eu estou falando para vocês que vai acontecer coisas, mas eu gostaria que vocês entendessem isso, que se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então isso aconteceu. Mas eu quero encerrar aqui, abreviar, dizendo o seguinte: quando Jesus fala, se guardaram a minha palavra, também guardarão a voz. Então aquilo que você está pregando hoje, você está semeando, os seus ouvintes, o seu rebanho, a sua família, elas vão guardar aquilo que estão ouvindo da sua boca. São palavras boas, palavras que edificam, palavras que ajudam, palavras de correção. A palavra de correção nem sempre ela é de bom grado quando recebida. Ninguém gosta de ser repreendido. Mas quando atento e observarmos esses detalhes, nós descobriremos que a palavra de correção ela nos auxilia a aprendermos a não cometermos certos erros, né? Então, eu só pergunto a você que está me ouvindo: vocês têm guardado a palavra que os discípulos guardaram, os ensinamentos de amar uns aos outros, de amar os inimigos, de cuidar para não perder a fé, de manter-se na posição, de executar a palavra de Deus e o ministério que a ti foi confiado? O que essas palavras estão produzindo naqueles que te ouvem? Como que as pessoas estão te vendo hoje? Elas estão vendo salvação? Elas estão vendo de copiar o que você é? Elas estão querendo participar da sua igreja, do seu convívio de amizades? E tantas outras coisas, né? Você pode se tornar uma pessoa até às vezes indesejáveis por falar a verdade.
porque também tem isso na palavra de Deus, mas que seja a palavra temperada sempre com sal, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quais as palavras que foram guardadas pelos pregadores, pelos apóstolos? Foram palavras, né, os ensinos de Paulo aí. Vocês veem que ele sempre traz uma palavra de exortação, de aconselhamento e outras coisas mais. E para encerrar, eu pergunto o seguinte: quais foram as palavras que produziram efeito no seu ministério, na sua vida, no meio da sua família, na sua vida financeira, na sua vida espiritual? Se você tem uma vida onde você tem pessoas que gostam de você, pessoas que querem estar perto de você, isso prova que existe o quê? Existe amor, existe carisma e existe a essência do poder desta palavra. Por isso Jesus disse: se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Meu irmão, minha irmã, meu companheiro, amigo do ministério, pense bem nisso. Guardar a palavra é muito importante, mas sabemos que estamos num campo de batalha, onde devemos pregar a palavra do Senhor. Amém? Esse é o meu vídeo da semana e alguém me pediu: pastor, você precisa postar alguma coisa, a gente quer ouvir o senhor. Então eu estou postando porque irmãos têm nos solicitado isso. Deus te dê sempre um dia de paz, de bênção e de prosperidade. Foi um prazer. Eu sou o pastor Alcido e deixo aqui a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.